Fala galera! Bom, eu costumo falar bastante nos meus vídeos que é preciso ter calma, que a gente precisa esperar os resultados, que experimentos precisam ser feitos. E aí acaba que o tempo passa, a polêmica acaba e ninguém mais busca saber o que aconteceu com todos aqueles questionamentos. Zika, eu lembro disso, né, cara? Era Zika o negócio de macumba, não é? Isso aí mesmo, é. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo inteiro explicando toda aquela polêmica do Zika vírus que ocorreu no ano passado, que a mídia inteira tava focada ali. A gente ainda não sabia se o Zika era o real responsável por trás do aumento do número de casos de bebês nascendo com microcefalia. Tinha gente até falando que o culpado era um larvicida que estava sendo jogado na água naquela região. E como o meu vídeo foi feito bem naquela época, no meio da polêmica, eu deixei em aberto vários questionamentos para encerrar esse assunto. Será que o Zika vírus é realmente o vilão por trás da microcefalia? Quais foram os resultados com os experimentos dos minicérebros e com os fetos dos ratos? E agora a cereja do bolo desse vídeo. O que a gente aprendeu sobre o Zika vírus e se a gente pudesse utilizar ele a nosso favor para curar uma das piores doenças que a gente vê por aí. Aparentemente isso será possível. E se você gostou dessa blusa irada que eu estou usando do Calcega em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Você pode comprar ela no site da Doppel Store, que vende blusas com temática científica e literária. E se você for pelo link que eu vou deixar na descrição e usar o cupom SLOW, você ganha 10% de desconto. E com o outro cupom L4P3 SLOW, você leva 4 e paga 3. E também vou deixar um link para quem procura bolsas de estudos em universidades particulares por todo o Brasil. Acessem lá Doppel Store e eu quero bolsas, que é uma forma de você ajudar o canal do SLOW a crescer. Beleza? Então, sem mais enrolações, vambora! Bom, para relembrar um pouco a polêmica, no ano passado rolou um surto de casos de microcefalia. Bom, pra gente saber se o Zika vírus é o real agente causador da microcefalia, a gente precisa primeiro isolar ao máximo todas as variáveis desse experimento. E vamos estudar os efeitos desse vírus em um ambiente controlado. Pensando nisso, uma equipe de cientistas brasileiros, em uma parceria entre o FRJ e a USP, tiveram uma ideia genial. E se a gente utilizasse um cérebro em desenvolvimento no laboratório e contaminasse ele com o Zika vírus para ver o que acontece? E foi exatamente o que eles fizeram. Estimularam células-tronco pluripotentes para se desenvolverem como um tecido nervoso. Em poucos dias já dava para identificar nessa cultura de células a formação de neurosferas, que são um conjunto de células progenitoras neurais, muito presentes em fetos, por sinal. E também a formação de minicérebros, que são literalmente minicérebro. Nisso eles aplicaram o Zika vírus nessa cultura e esperaram para ver se essas células iam se desenvolver normalmente. Ou caso não, como que o Zika ia entrar para atrapalhar tudo. E o resultado foi como esperado. O Zika vírus infectou várias das neurosferas, levando muitas delas à morte. E o pessoal até descobriu como ocorre mais ou menos essa infecção. Foi encontradas uma porrada de partículas do Zika vírus na membrana dessas células. Não só nas membranas externas, mas também nas mitocôndrias e nas vesículas celulares. E como essas partículas estavam provavelmente bugando todo o sistema, como uma forma de defesa, a célula identifica com que a pesquisa conclui que o Zika vírus é o responsável por matar as neurosferas e retardar o desenvolvimento dos minicérebros. Ha! Esse artigo foi publicado na Science há um tempo atrás e eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, beleza? Já a segunda linha de experimentos foi a seguinte: se a gente quiser analisar o Zika vírus e ver como ele atua em um organismo vivo, a gente pode fazer isso com ratos em um ambiente controlado. Foi então que os cientistas extraíram uma amostra do Zika vírus de um paciente da Polinésia Francesa. Por acaso é uma amostra 97% igual ao vírus que está rodando aqui pela América Latina. E injetou em uma fêmea de rato prenhe. Assim, se o vírus for o responsável e tiver algum tipo de impacto nos fetos, é esperado que vá acontecer alguma coisa com os fetos desse rato, certo? E não deu outra, meu irmão. Depois que o vírus se replicou bem, os cientistas encontraram uma concentração até 1000 vezes maior na região da placenta do que no sangue da mãe. O que significa, digamos, que o vírus tem uma atraçãozinha um pouco maior pela placenta, justamente a estrutura responsável por trocar nutrientes entre a mãe e o feto. Aí daí pra frente
basicamente é merda pura. Muitos desses fetos acabaram sendo abortados, né? Nem conseguiram nascer, e muitos dos que nasceram tiveram problemas no seu desenvolvimento, apresentando um problema conhecido como restrição de crescimento intrauterino. Ou seja, já temos mais uma forte relação do Zika vírus com a má formação de feto. O experimento deu uma boa repercussão, já foi publicado há um tempo na Cell, edição do Zika vírus, com problemas neurodegenerativos em fetos. Ou seja, a partir daquele momento, essa relação se tornou oficial. E eu falei, não falei, eu falei que era o Zika vírus. E para quem não se lembra, um dos grandes obstáculos nessa polêmica toda era sobre os métodos utilizados como diagnóstico do Zika vírus. Eles eram muito caros, pouco acessíveis e ainda demoravam uma eternidade para dar o resultado. Então acabava que boa parte dos diagnósticos eram feitos apenas com base nos sintomas do paciente, o que poderia trazer uma discrepância no número de casos reais, dificultando ainda mais os estudos e as análises sobre essa treta toda do Zika vírus naquela época. Deixa eu ver aqui, é febre, vermelhidão, deve ser Zika vírus sim, tá? Vai pra casa, descansa e não engravida. Mas dá pra imaginar a fragilidade dos dados obtidos por esse tipo de diagnóstico, né? E se a pessoa não tivesse com Zika? Por isso, vários laboratórios da época se mobilizaram em busca de desenvolver uma forma de diagnóstico que fosse rápido, eficiente e barata. Infelizmente, esse problema também já foi resolvido. Em maio do ano passado, a Fundação Bahia Pharma, em Salvador, lançou um diagnóstico que traz o resultado em 20 fucking minutos. Enquanto antes, os médicos enviavam amostras de sangue para um laboratório distante, onde ia ocorrer o processo da PCR. Ah, tudo certo, tá? Agora só aguarda mais 25 anos que você vai descobrir o resultado, tá bom? Agora, por meio de um diagnóstico sorológico, você faz o teste e em 20 minutos você tem o resultado. Uhul! Além de um método em desenvolvimento pelos cientistas da USP, que possibilita identificar com precisão se a pessoa tá ou foi identificada pelo Zika vírus no passado. Parece pouca coisa, mas esse tipo de diagnóstico pode trazer vários benefícios para a sociedade. Como, por exemplo, se uma mulher grávida está indo para uma região onde há o risco da contaminação, mas a gente sabe que ela já teve contato com o vírus antes, então os riscos são muito menores para ela, já conseguisse utilizar ele a nosso favor. Foi pensando nisso que uma equipe de cientistas da Universidade de Washington começou experimentos para utilizar o Zika vírus na tentativa de acabar com tumores cerebrais. Peraí, eu vou repetir para ficar bem claro. Estão querendo usar Zika vírus para acabar com câncer no cérebro, meu irmão! Porra, a ciência tá tirando onda, hein, cara? A parada é que existem vários tipos de tumores diferentes, mas um dos mais comuns e um dos mais letais também é o glioblastoma, um tumor maligno que dá no cérebro responsável por matar milhares e milhares de pessoas. Até hoje não foi encontrada nenhuma técnica que garanta com segurança a vida do paciente. O procedimento é tratar o tumor com radioterapia, quimioterapia e, em alguns casos, até fazer uma operação para tentar remover o tumor inteiro da cabeça da pessoa. Mas o foda é que muitas vezes, mesmo depois de fazer esse tipo de cirurgia, de remoção, o tumor volta a crescer 1 ou 2 semanas depois, porque o tratamento não conseguiu eliminar todas as células tronco descontroladas que permaneceram escondidas na região e voltaram a se desenvolver. Por isso, muitas vezes, os médicos nem recomendam fazer a cirurgia, que é bastante invasiva, e eles focam mais apenas em prolongar a vida do paciente mais 1 ou 2 anos. Caraca, Slow, que tenso, cara. E como é que o Zika vírus vai resolver isso? Fica vendo. A sacada é que um tumor nada mais é do que um conjunto de células que estão se autorreplicando descontroladamente, sendo alguma delas células tronco neurais. Foi aí que algum gênio pensou. Pensa bem, o Zika vírus adora destruir vírus no tumor. E nos outros 15 eles injetaram uma solução salina da mesma forma, só para servir de grupo controle, já que um deles a solução tinha o vírus e no outro a solução não tinha o vírus. E meu irmão, até o momento, tudo indica que, mesmo elas vendo o mundo em câmera lenta, eles acertaram na mosca. Os ratos que foram infectados pelo Zika vírus tiveram uma redução bastante significativa no desenvolvimento dos tumores e prolongaram consideravelmente o tempo de vida deles. Se liga nessa foto, que mostra uma parte do tecido nervoso dos ratos antes da implementação do vírus. Essas manchas pretas são células-tronco descontroladas do tumor dos ratos. Agora se liga como ficou depois do tratamento. Tcharam! Uma parte muito considerável dessas células foram eliminadas com sucesso. Mas o tratamento ainda precisa ser bastante aperfeiçoado. Os cientistas estão pensando numa forma de você
domar o Zika vírus. A ideia é você enfraquecer ele para que os pacientes não acabem apresentando os sintomas de uma infecção de vírus, que pode ser muito ruim para quem está num estado vulnerável com um glioblastoma. A ideia é você encontrar o equilíbrio entre enfraquecer ele ao ponto dele não apresentar os sintomas no paciente, mas não enfraquecer ao ponto dele não conseguir atacar as células do tumor. E também é importante domar no sentido de reduzir as possibilidades dele passar para outro paciente, né? Quanto mais controle, melhor. Mas, de qualquer forma, tudo indica que mesmo com o tratamento do Zika vírus, os médicos vão ter que fazer uma cirurgia para aplicar o vírus diretamente no tumor, porque se aplicassem em uma outra parte do corpo, o sistema imunológico poderia embarrear a atividade do vírus antes dele chegar no glioblastoma. Por essa e mais outras ainda vai demorar um pouco para os resultados saírem. A previsão é de que os testes em humanos comecem em aproximadamente 17 meses. E aí sim, quem sabe a gente não vai poder começar a ter acesso a esse tipo de tratamento, que com certeza vai fazer a diferença para a vida de muita gente e de muitas famílias. E eu espero que esse vídeo, além de curioso, ele demonstre com exemplos bastante práticos e extremamente atuais parte da importância do investimento em ciência no país. Um grande problema atualmente é que as pessoas só ficam ouvindo. Ah, porque a ciência, a importância da ciência. Primeiro a gente precisa da confirmação da ciência e nunca veem nada na prática. Com esse vídeo aqui eu tô mostrando qual é a resposta da ciência, como a ciência soube lidar com um caso que foi uma polêmica absurda há um tempo atrás, com o surto de um monte de bebê nascendo com microcefalia aqui no Brasil. Se fosse antigamente, muitas pessoas iam declarar que essa está sendo uma punição de algum deus. Ou se dependesse de muitos brasileiros, o pessoal ia se manifestar para parar a utilização dos larvicidas nas regiões, porque achavam que ele era o causador da microcefalia. Ou seja, o povo ia travar uma medida que buscava justamente eliminar os mosquitos, porque achava que aquele era o causador, e com certeza naquela região ia aumentar o número de casos de microcefalia por uma questão de ignorância. Ou até para aqueles que sempre desconfiaram que o Zika fosse o vilão. Imagina se a gente se antecipa, toma todas as medidas preventivas para se proteger do vírus e do mosquito, os casos continuam subindo e a gente descobre que passou esse tempo todo olhando para o inimigo errado. Por isso que a gente precisa ter calma, a gente precisa investigar, e só depois que a gente tiver embasamento científico suficiente sobre um assunto, a gente bate o martelo e pensa nas melhores formas de se prevenir contra aquela ameaça. O mundo inteiro estava preocupado, né? Um monte de bebê nascendo com microcefalia não é lá uma situação que a gente vê todos os dias. A OMS exigiu do Brasil uma postura frente a essa situação, e o que nós fizemos foi demonstrar que a gente é capaz de dar conta do recado. Boa parte desses experimentos foram puxados por cientistas brasileiros em parceria com o pessoal lá fora. O pessoal seguiu o método científico, colocou em prática os experimentos, a mídia, até onde eu lembro, não bateu o martelo antes da hora, e hoje a gente tem uma carga de conhecimento sobre o vírus e seus sintomas boa o suficiente para que a gente consiga lidar um pouco melhor com ele. E é dessa forma que o país deve se posicionar. No Ipiranga, margens plácidas. Uma situação totalmente oposta do caso da fosfoetanolamina, por exemplo, onde o governo já quis liberar o medicamento muito antes de sair qualquer tipo de estudo sobre o assunto. Um vexame da política brasileira demonstrando irresponsabilidade científica, desconhecimento de método científico, que foi lamentada lá fora até com carta de repúdio da Nature, que é uma das revistas com mais nome na área da ciência hoje no mundo. Gigante do Bosque do Colosso. E o segundo detalhe importante é que se não fosse por um investimento contínuo em pesquisa a longo prazo, a gente não teria condições de lidar com essa situação da forma como a gente lidou. Boa parte dos cientistas que se envolveram nesses experimentos trabalhavam com outras coisas. Eles já tinham as suas próprias linhas de pesquisa, muitas vezes vistas como assuntos aleatórios ou irrelevantes para a maior parte das pessoas. Ah, você tá estudando o quê? Tá estudando a proteína da baba da aranha que vive embaixo daquela pedra ali, é isso? Mas quando chega o momento em que a gente precisa se virar nos 30, são esses cientistas que se unem para salvar o dia. E tendo isso em mente, é muito triste a forma como a ciência anda sendo vista pela sociedade e sendo deixada de lado pelo governo. O corte de bolsas, a falta de incentivo, a ciência sendo vista como um investimento secundário, é andar completamente na contramão do que os países que crescem fazem. Então, se o Brasil quiser continuar fazendo bonito, se a gente quiser ser responsável e ser capaz de resolver os nossos próprios problemas ao invés de depender dos outros, a gente vai precisar investir em ciência, aprender ciência, divulgar ciência e tratá-la com a relevância que ela merece. Bom, muito obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, dá uma olhada nos links que eu deixei aqui na descrição e considere a possibilidade de se tornar um apoiador do canal do Slow. Muito obrigado aos apoiadores, nós nos vemos no próximo vídeo.
Um grande abraço e valeu!